Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Olá, pessoal do canal. Meu nome é Gabriel e moro no Amazonas. O que vou relatar aconteceu com meu pai Davi nos anos 60. Enquanto era vivo, meu avô Ezequiel confirmava essa história, já que, segundo ele, presenciou esse ocorrido também. Eu morava na cidade de Parintins, no estado do Amazonas. Como é uma cidade de passagem, embarcações paravam no porto a todo momento. Próximo a esse porto, meu pai tinha um pequeno boteco, onde vendia principalmente bebidas e cigarros, e alguns tipos de comida. Nossa casa ficava a algumas quadras dali. A rotina dos meus pais era bem pesada. De dia cuidavam de mim e de meu irmão Isaac, de 4 anos de idade. E à noite iam pro boteco, e só voltavam lá pela madrugada. Nossa casa era humilde, de madeira e com um piso de assoalho, e um pouco elevada do solo. Geralmente meu pai usava esse espaço para guardar ferramentas e lenha. Conseguíamos andar embaixo da casa. Então, para mim e meu irmão, aquilo era uma diversão. Toda noite, meu pai saía primeiro e abria o boteco, enquanto minha mãe ficava em casa e fazia a janta para mim e para o meu irmão. Lá pelas 7h30 da noite, ela nos alimentava e botava na cama. E eu e meu irmão brincávamos até dormir. Minha mãe sempre me orientava que se acontecesse algo, eu deveria ir atrás dela e pedir ajuda, já que o boteco não ficava tão distante. Mas até então, nunca nada de grave tinha acontecido, então as noites sempre eram tranquilas. Certo dia, meus pais chegaram de madrugada. Com um barulho, eu me acordei. Meus pais estavam conversando, e por algum motivo isso chamou minha atenção. Meu pai disse que um homem tinha chegado no boteco e começou a conversar com ele. Conversa vai, conversa vem. Do nada perguntou se meu pai acreditava em assombrações e nessas coisas do sobrenatural. Meu pai disse que, percebendo a intenção do homem de entrar naquele assunto, disse que sim, para não desagradar o cliente. Esse homem em particular era um cliente regular e disse para meu pai que algumas noites atrás, quando estava indo para sua casa, viu que tinha um bicho na beira da estrada por onde ia passar. De início, ele achou que fosse um cachorro, então não deu tanta importância e continuou seu caminho. Assim que se aproximou do animal, escutou um rosnado bem alto. Ele olhou para aquele bicho, e aquilo se levantou, andando só nas patas traseiras. O homem relatou que quando viu aquele ser de pé, sentiu muito medo e saiu em disparada, e aquele ser estranho o perseguia pela estrada escura, dando berros assustadores. Percebendo que logo seria pego, o homem correu em direção ao rio e se jogou dentro dele, nadando para longe da margem. Ele viu que o bicho andava de um lado para o outro, olhando em sua direção, mas que também não pulava na água. Depois de um tempo, aquele bicho rosnou novamente e sumiu correndo pela estrada. O homem relatou que ficou na água por mais um tempo, até criar coragem para sair, mas decidiu não seguir mais aquele caminho e passou a noite na casa de um amigo. Minha mãe era nordestina e disse que seu avô sempre contava histórias de lobisomem para ela e seus irmãos, e que a descrição que o homem tinha dado lembrava muito essas histórias. Meu pai sorriu e se virou para ela dizendo: "Você disse bem, são apenas histórias. Essas coisas não existem." Com certeza ele estava bêbado e imaginou coisas. Após o assunto terminar, eles foram se deitar, e eu também voltei a dormir. No outro dia, na hora do café, contei para os meus pais que tinha ouvido a conversa deles. Minha mãe me repreendeu na mesma hora, dizendo que eu não devia escutar a conversa dos adultos, e que isso era falta de educação. Mas após sua briga, eu disse que fiquei curioso para saber sobre a história desse lobisomem. Ela sorriu e me contou algumas das histórias de seu avô, e após terminar, me disse que eu não devia ter medo, e que isso tudo somente eram histórias para assustar crianças. Eu estava seguro e que essas coisas não existiam. Os dias foram se passando, e continuamos nossa rotina normalmente. Nesse meio tempo, meu irmão acabou adoecendo. Mesmo com dificuldades, meus pais o levaram ao médico.
Isaac estava com pneumonia. O tratamento não foi nada barato. Meu pai gastou tudo o que tinha. Eles tomaram a decisão de que minha mãe ficaria em casa, cuidando de meu irmão, e meu pai ficaria sozinho no boteco. Depois de umas 2 semanas, estávamos passando por dificuldades financeiras. Meu pai começou a passar mal. Ele estava ficando sobrecarregado com tanto trabalho e pouco descanso. Mesmo assim, ele ia para o boteco. Minha mãe pedia para ele não ir, mas o boteco era a nossa única fonte de renda. Então meu pai não desistiu e continuou trabalhando. Eu já tinha 10 anos de idade, então chamei minha mãe e disse que cuidaria do Isaac à noite, e que ela poderia ir ajudar o meu pai. Minha mãe disse que era diferente cuidar de uma pessoa doente, e eu disse que meu pai precisava de ajuda, ou teríamos 2 doentes em casa. Ela pensou por um tempo e acabou concordando com a ideia. Eu disse que bastava ela me dizer o que devia fazer, e prometi que se acontecesse algo, eu iria correndo até ela. Após muita insistência, minha mãe concordou e me deu todas as instruções de como meu irmão devia dormir, do horário e do remédio, e repetiu que se acontecesse algo, eu teria permissão de sair de casa à noite e ir atrás dela no boteco. A noite chegou. Como sempre, minha mãe fez nossa janta e nos alimentou. Isaac comeu bem pouco, já que ainda estava debilitado da doença, o que fez minha mãe ficar bastante preocupada. Eu tentei tranquilizar ela, e mesmo a contragosto, ela se arrumou e repetiu todas as orientações para mim, se despediu e foi ajudar meu pai. Como era cedo da noite, tentei ao máximo distrair Isaac, e logo dormiu. Eu fiquei atento e não tirava os olhos dele, só que acabei pegando no sono sem perceber. Quando me acordei, já era de madrugada, e fui até o Isaac checar sua temperatura, como minha mãe tinha dito. Eu percebi que ele estava muito quente e respirava com dificuldades. Eu fiquei com muito medo, porque já tinha dado remédio e a febre não baixava de jeito nenhum. Então eu decidi que era melhor ir atrás de minha mãe no boteco. Aproveitei que o Isaac estava dormindo, tranquei a casa e fui atrás da nossa mãe. A rua estava vazia e silenciosa. Eu andava rapidamente para chegar logo, e só escutava o som dos meus próprios passos. Era uma noite de luar, mas o céu estava nublado, e as nuvens escondiam toda a luz, tornando aquela noite muito mais escura. Com poucos passos que eu havia dado, vi algo dobrar a esquina muito rápido. Com a lua encoberta, não deu para ver direito. Nesse momento, eu parei e forcei minha vista para tentar enxergar aquilo. À medida que aquilo se aproximava, aquele borrão foi tomando forma, e eu vi que caminhava de 4 patas. Deduzi que era um cachorro, então peguei uma pedra no chão e me preparei para afugentá-lo. Eu não fiquei com medo a primeiro instante. O bicho se aproximou mais ainda, e eu joguei a pedra em sua direção para espantá-lo. Foi então que as nuvens descobriram o céu, e com o brilho do luar, eu pude perceber que os olhos daquele animal tinham um brilho amarelado. Aquilo continuou se aproximando, e quando estava a alguns metros de mim, se ergueu do chão e ficou em pé. Vi que seus braços eram muito longos. Nas pontas de seus dedos haviam garras enormes. Era muito alto, mas também muito magro, com o corpo coberto de pelos negros. Ele tinha um aspecto doente e maltratado. Então, aquilo olhou para mim e rosnou. Nesse momento, o medo tomou conta de mim, e eu saí gritando desesperado e correndo. O bicho deu uma espécie de uivo. E quando olhei, ele estava vindo atrás de mim. Eu corri o máximo que pude, até que cheguei em casa, e fechei a porta com a viga de madeira. O bicho arranhava a porta e rosnava muito, e começou a se jogar na mesma, com violência, tentando arrombá-la. Meu irmão acordou com um barulho, e começou a chorar. Quando aquele ser percebeu meu irmão chorando, pareceu que ficou ainda mais furioso. Do nada, tudo ficou em silêncio, e eu pensei que aquilo tinha ido embora, mas percebi um barulho abafado vindo do assoalho. Ele foi para a parte de baixo da casa, e parecia que tentava empurrar o piso. Eu e meu irmão gritávamos muito, e os vizinhos ouviram todo aquele barulho. Depois de um tempo, meu pai chegou com muita raiva em casa, e foi logo dizendo que chegaram no boteco contando que eu e meu irmão estávamos gritando. Ele estava tão irritado que nem percebeu a situação, e começou logo a me bater.
E mesmo eu contando o que estava acontecendo, ele não parava de me bater. Até que ele olhou pelas frestas do chão da casa, e ele viu que aquilo estava embaixo do assoalho nos encarando. Nesse momento, aquela criatura de novo começou a arranhar e tentar invadir a casa. Meu pai mandou eu e meu irmão sairmos do quarto. Ele pegou um facão na cozinha e começou a enfiar nas frestas, tentando acertar aquela coisa. Aquilo gritava e rosnava. E pelo visto, meu pai o acertou. Vendo aquela cena, eu só conseguia chorar. Os vizinhos começaram a gritar, perguntando o que estava acontecendo. E aquilo saiu de debaixo de casa e foi em direção ao fundo do quintal. Mesmo com muito medo, meu pai saiu de casa e foi ver se aquilo tinha ido embora. E segundo ele, aquilo estava de pé, o olhando fixamente. E em seguida, se virou e sumiu na escuridão. Meu pai me abraçou e me pediu desculpas por não ter acreditado em mim. Ele disse que ia nos deixar na casa do vizinho e ia buscar nossa mãe. Eu não consegui dormir naquela noite, pois fiquei com muito medo que aquilo pudesse voltar. Mas graças a Deus, não voltou. No dia seguinte, meu pai foi para debaixo da nossa casa, ver como tinha ficado o assoalho. Ele percebeu que se o bicho fizesse mais um pouco de força, ele tinha conseguido entrar em nossa casa. Ele fez os reparos, para tentar fazer a casa um pouco mais segura. Mas graças a Deus, aquele ser não voltou. Isaac se curou e vivemos uma vida tranquila desde então. Mas hoje sei que o mal existe. E nem sempre é da forma que conhecemos. E o encontramos aonde menos esperamos. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.